vendo aqui eu, né? Tem outra pessoa ali junto comigo. Se você não conhece quem que é outra pessoa, está muito grave esse som. Falta um pouco mais de agudo no som, por favor. Essa outra pessoa que está comigo é um dos maiores hebraístas do Brasil e um dos grandes hebraístas do planeta. O nome dele é Luiz Saião. Né? Ele é o responsável pela tradução da NVI, corresponsável pela tradução da NVT e responsável pela tradução do Almeida do século XXI, que são as 3 melhores traduções na língua portuguesa atualmente. E lá no fundo, né, um momento especial. Aquelas pedras ali, esse monte, essa montanha aí, é justamente um monte onde Elias desafiou os profetas de Baal, lá em Israel. Foi um momento assim, emocionante, né? A gente rever essa história e lembrar do local lá enquanto a gente estava. E entramos no ônibus. Quando entramos no ônibus com ele, tinha lá 50 pessoas no ônibus, ele bateu um papo conosco sobre a história e traduções da Bíblia brasileira, da Bíblia em português. Eu queria então compartilhar algumas coisas com vocês. Não vou entrar em muito detalhe nessa parte técnica, né? Mas os manuscritos originais que não existem mais, né? Nós hoje o que existe disponível para consulta são o Códice do Vaticano, datado de 340 depois de Cristo, o Códice Sinaí de 400 depois de Cristo, o Códice Alexandrino de 450 depois de Cristo. Não falei aqui sobre os papiros do Mar Morto, que são datados de 120, 150 anos antes de Cristo. Essa foi a grande descoberta que deu um salto no meio da cristandade, ou seja, os documentos que nós tínhamos, todos eram datados de 1000 anos atrás. Com os achados dos papiros e dos pergaminhos de Qumran, do Mar Morto, ganhamos mais 1000 anos atrás. Foi um achado assim extraordinário, espetacular. Né? E a coisa espetacular, quando você entra no Museu de Israel, você vê lá então uma representação de um rolo de forma gigantesca. Né? A própria museu do lado de fora é como se fosse uma tampa, a tampa de um pergaminho, né? De um vaso, onde foram encontrados os pergaminhos. E aí, quando você entra dentro do museu, você vê um pergaminho gigante. E ao redor desse pergaminho gigante, o achado do livro de Isaías, datado de 120, 140 antes de Cristo. E está lá para você ler, se você ler hebraico, né? Está lá para você ler e que bate, viu, Carminha? Fielmente com a Bíblia que você tem hoje na sua mão. Isso não é um milagre? Não tenho que dizer glória a Deus por isso? Como Deus preservou de forma maravilhosa, espantosa a sua palavra. Quando os papiros do Mar Morto foram achados, gente, houve o coração ficou compungido dos teólogos todos, de todos os cristãos que estudavam a palavra de Deus. E agora? Encontraram então documentos de 1000 anos antes de tudo que a gente tinha na mão. Vai bater ou não vai bater com o que a gente tem na mão? A Bíblia foi mantida ou a Bíblia foi rasurada? E é espetacular você ver o pergaminho de Isaías achado completo, sem nenhum defeito, batendo palavra por palavra, com tudo que nós temos na mão. Então, só um Deus maravilhoso, um Deus grandioso para fazer algo tão lindo, tão especial. Bom, algumas versões, né, antigas, a principal delas é a Vulgata, que foi traduzida nessa época aqui, 384, 387 depois de Cristo. Logo em seguida, né, o Dom Diniz, ele participa de tradução de trechos para o português, que é só português, né, gente? O Dom Filipe, que também era outro rei, do século XIV, também trechos. O Dom João I, né, o famoso Dom João I de Portugal, era um cara muito culto, conhecia latim e conhecia grego. Então ele se meteu a traduzir o Novo Testamento e os Salmos. Uma tradução bem feita. Padre Figueiredo, né, no século XVII, tem uma tradução que a Igreja Católica até hoje ela gosta muito dessa tradução. Frei Nazaré, em 1847, por fim, Matos Soares, em 1930. São as versões mais antigas da Bíblia em português que nós temos hoje disponíveis para consulta. A do Almeida para frente e as traduções até 1938. A primeira delas, né, foi a Almeida do século XVII, uma tradução que hoje ninguém mais usa, cheia de problemas e cheia de linguagens que ninguém mais fala, né? A tradução brasileira de 1917 foi para corrigir isso aqui, corrigiu, mas hoje eu tentei ler a tradução brasileira e tem cada palavrão lá que a gente nem sabe o que é, tem que consultar dicionário, de vez em quando tem que consultar dicionário.
Aí surgiu a minha grande paixão, a Revista e Corrigida. Essa foi a grande paixão. Né? Quando eu tinha 5 anos, mamãe me ensinou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guie-me mansamente por águas tranquilas, refrigera a minha alma, guie-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, e ainda que eu andasse por... Quer dizer, muitos de vocês também memorizaram na mesma versão. E essa versão tornou-se a minha paixão. E eu virei para o pastor Luiz Saião, né, o hebraísta, e perguntei para ele, depois da palestra dele, espetacular, extraordinária, né? Eu vou compartilhar com vocês essa palestra dele. Eu falei: pastor Saião, a minha versão predileta é a Revista e Corrigida. Aí ele falou: azar é seu. Por quê? Cheio de problemas, cheio de erros. Não é de problemas de tradução, não é erros nas escrituras que a Bíblia está errada, mas problemas de tradução, palavrões que ninguém mais usa. Por exemplo, vou dar algum exemplo, mas vou antecipar uma. O que são parvoíces? Está lá. Está lá o que é parvoíce. E o que é chocarrice? Também está lá, mas ninguém usa mais isso. Então, novas traduções são necessárias. E vocês vão, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, surgiu a ARC, que hoje ainda existe, ainda é publicada, ainda é, né, amada por muitas pessoas, inclusive eu, mas eu já deixei de me apaixonar tanto por ela. Minha paixão hoje é a NVT. Vou explicar por que depois. Os monges de Médicis, em 59, a Almeida Revisada, ela foi revisada várias vezes. Né? A primeira revisão foi em 67, teve várias outras revisões. A Almeida Corrigida, né? Essa aqui foi corrigida em 68. A Almeida Atualizada em 75, a Bíblia de Jerusalém, que muita gente gosta dela, né? É uma Bíblia, uma boa Bíblia também, mas tem problemas, alguns problemas de tradução, né, também graves. A Bíblia na linguagem de hoje tenta corrigir e colocar a Bíblia numa linguagem mais popular. Né? Você viu aqui a Lele e falou assim: a minha Bíblia na linguagem de hoje, uma Bíblia na linguagem mais popular, em que as pessoas entendem melhor. Então, vamos ver então como é que aconteceu no período das traduções parciais da Bíblia. O que aconteceu nesse período? Eu não sei se dá para ver essa figura aqui, mas a figura do rei, né, de Portugal, Dom Dinis. Todos esses reis eram muito cultos, né, estudavam latim, estudavam grego, né, então dominavam isso, então se meteram a traduzir a Bíblia. Ele, no ano de 1279, 1325, ele começou a dizer: eu vou traduzir a Bíblia toda. Resolveu começar do livro de Gênesis. Então a grande obra dele foi traduzir 20 capítulos de Gênesis. Foi só o que ele fez, não conseguiu fazer mais nada. Né? Você traduzir o Novo Testamento é uma coisa, o grego você tem mais apoio, tem mais material, tem mais ferramentas, mas o hebraico não. O hebraico ele é fechado, é segredo de judeu. Tem isso. Aí surge, então, o que mais que surge agora? O Dom Dinis, então, ele fez isso aí, já vamos sair dele. Surge o Dom João I, em 1335 e 1433. Um dos sucessores de Dom Dinis, ao trono português, fez grandes letrados ao tirar em linguagem dos evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, para que aqueles que os ouvissem fossem mais devotos acerca da lei de Deus. E tinha muito boas intenções. Ele traduziu os evangelhos para o português, que não existia, né, e tinha muito boa intenção, né, de abençoar as pessoas. Um monarca, um rei, né, o rei de Portugal. Então esses grandes letrados eram vários padres, e vários padres que também se utilizaram da Vulgata Latina em seu trabalho de tradução. Então eles saíam, pegavam a Vulgata Latina, que era no latim, traduzido do latim para o português. Então a tradução era essa. Eles não tinham acesso a hebraico, né, e alguns deles não tinham acesso a grego ainda. Então era só a tradução de uma tradução. Aí surge ainda o Dom João I, né? Como nessa época a imprensa ainda não havia sido inventada, os livros eram produzidos em forma manuscrita, fazendo-se uso de folhas de pergaminho. Pergaminho é couro, papiro era papel, né? Um papel vindo de planta. Isso tornava a sua circulação extremamente reduzida, por ser trabalho lento e caro, e era necessário que ou a Igreja Romana ou alguém muito rico assumisse os custos do projeto. Ninguém mais indicado para isso do que os nobres reis. Então a gente vai ver que na história, muitos reis, alguns reis tiveram a audácia, né, como eles aqui, de traduzir mesmo, e outros não tiveram a audácia de traduzir, mas tiveram, né, o bom senso e a graça de
sustentar financeiramente o projeto. Então, eles pagaram muitas traduções. Que foi o caso... Não, esse aí foi o Frei Bernardo de Alcobaça. Né? Então, no século XV, surgiram publicados em Lisboa o Evangelho de Mateus, trechos dos demais evangelhos, trabalho realizado pelo Frei Bernardo de Alcobaça, que pertenceu à grande escola de tradutores português da Real Abadia de Alcobaça. Ele baseou suas traduções também na Vulgata Latina, ou seja, era uma tradução de algo já traduzido. Tradução de tradução. E a tradução de tradução sempre vai ter problema, né? A gente sabe disso. Seguindo, aí vem a rainha Leonor de Aves, a rainha de Portugal, que ela então financia minha publicação, a tradução de partes também, né, dos evangelhos. Ou seja, ela bancou o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas universais de Tiago, de Pedro, de João e de Judas, que haviam sido traduzidos do latim vários anos antes pelo Frei Bernardo de Brinega. Cada nome, né? Não é de berinjela, não. Aí vem a questão, por que tantas traduções e versões da Bíblia e de onde vem? Então, graças a Deus, se você for mergulhar nessa mesa aqui, você vai ver que nós temos aqui várias traduções. Hoje, quando você entra num celular e entra, por exemplo, né, na Bíblia Sagrada, né, um app chamado Bíblia Sagrada, você tem 70 versões diferentes de traduções. Você tem tradução em português, várias em português. Você tem em inglês, você tem em francês, você tem em italiano, você tem em alemão, você tem em chinês, mandarim está lá, várias traduções. Né? E por que então tantas traduções e versões da Bíblia? Vamos caminhar um pouquinho nisso aí. Então, o Velho Testamento, com seus 929 capítulos, né? Quase todo ele, a grande maioria dele, foi feito em hebraico, escrito em hebraico. As exceções estão lá em Daniel 2, de 4 a 7, e alguns trechos de Esdras, que foram escritos em aramaico, uma língua muito similar. O aramaico, né, era uma língua semítica também, ocidental, parecida com o hebraico, e os manuscritos onde os textos bíblicos são traduzidos é o texto maçorético. Não me perguntem por que o judeu manteve o aramaico, trechinhos pequenos, cursos de aramaico no meio de todo o hebraico. Não sei explicar isso, mas como o aramaico era já também uma língua falada, né, e ela se tornou uma língua tão popular, mas tão popular, que o judeu perdeu o hebraico. O hebraico é outro milagre, né? Você sabe disso. O hebraico foi uma língua que desapareceu. Quem já viu uma língua que desapareceu e depois surge novamente? É ressuscitada. Então o hebraico foi ressuscitado, porque ele se perdeu. No tempo de Jesus já se falava o aramaico com muito mais fluência do que o próprio hebraico. Né? Então a tendência foi, né, que com o passar do tempo o hebraico foi desaparecendo e o aramaico se tornando forte. E aí nós temos os textinhos pequenos do aramaico, mas preservaram a grande parte, a grande maioria, 98% do Velho Testamento é em hebraico. Vamos seguir. Logo em seguida surge então uma tradução do hebraico. Isso aqui foi muito importante, que ajudou muito na escrita da Bíblia. Surgiu uma versão chamada Septuaginta. Septuaginta de 70. Eram 70 sábios, e cada um deles, né, de uma tribo de Israel diferente. 70 dividido por 12, não sei quanto é que dá isso não, mas tinha representante de todas as tribos de Israel, fazendo uma tradução do hebraico para o grego, que era a língua universal, é como uma espécie de inglês hoje. Então, traduzido para o grego, foi uma tradução muito bem feita, né, e até hoje, para muitas traduções, ela é buscada, ela é olhada, né, comparada com outras traduções, né, que nos ajudam a produzir, que ajudam então os linguistas a produzir traduções para diversas línguas que ainda não existe nada da Bíblia. O Pentateuco samaritano, né, que pouca gente tinha acesso, que hoje as pessoas têm acesso com mais facilidade, são os famosos Targums aramaicos, também ajudaram muito na tradução. E os manuscritos do Mar Morto, como eu falei, foi um grande achado, um grande milagre, um espetáculo, né, de 1967, quando dois beduínos entraram numa caverna lá em Qumran, e naquele deserto eles perderam eles tinham perdido uma cabra, a cabra entrou na caverna, entrou na caverna 11, que era uma caverna que não era a mais importante, mas eles viram que tinha uma aberturazinha em cima da caverna, e o que pensaram? Uau! Uma abertura na caverna?
Caverna? Então tem tesouro lá dentro. Aí o que fizeram? Pegaram uma pedrinha e jogaram lá na abertura. Aí quando caiu lá embaixo, tinha centenas de vasos cheios de pergaminhos. Ouviram aquele barulho tosco, né? Opa, isso é barulho de vaso. Vaso? Caverna? Abertura? Então tem dinheiro. Tem tesouro, tem ouro. Ficaram quietinhos, encontraram a cabrinha deles, que eles não podiam perder a cabrinha, ficaram mudos, né? Quietinhos, se fecharam o bico e pegaram, e eles voltaram, entregaram a cabra, e no outro dia eles voltaram e lançaram uma corda lá dentro e desceram lá dentro. Quando desceram lá dentro, foram procurar o tesouro, e não tinha ouro, não tinha prata, não tinha nada, tinha só um monte de coisa velha enrolada dentro dos vasos. Eles não tinham a mínima noção do que tinham encontrado, a mínima noção. E a história é excepcional, porque conta que os beduínos, né, esses beduínos, eles cortaram um pedaço desses pergaminhos, né? Eu disse, puxa, isso aqui é couro. Deve dar para fazer sola de sapato. Está rodando de uma riqueza incomensurável, e cortaram um pedação e levaram para um sapateiro. Isso aqui, dá para fazer sapato com isso aqui para a gente? O sapateiro, isso aí é couro velho. Até que rebateu. Aí o cara do sapateiro viu que estava escrito alguma coisa em hebraico. E o cara, onde é que você achou isso? Chega um lugarzinho ali. E tem mais coisa desse aí? Tem mais um monte lá desse papel podre lá. Tá bom. Olha, eu quero conversar com você, volta aqui amanhã. Hein? O que ele fez? Ele levou aquele pedaço de pergaminho para um hebraísta, né, e o cara quase caiu de costa. Meu Deus, o que aconteceu? O que é isso que foi encontrado? Onde é que está isso? E aí, então, eles pagaram esse beduíno, né, levaram lá, e aí, então, começaram a comprar e a pesquisar outras cavernas, e em cima das outras cavernas, e a principal caverna foi a caverna número 4, onde se encontrou esse rolo de Isaías inteirinho, datado de 120, 150 a.C., contendo exatamente o que temos hoje em nossas mãos. Algo maravilhoso, histórias maravilhosas do manuscrito Mar Morto. Bom, existe um trabalho minucioso de comparação desses manuscritos que chamamos de texto crítico, que permite que sejam feitas boas traduções. Então, isso aí são ferramentas. O cara pega um pergaminho, compara com o outro, para o cara não ter o mesmo trabalho de fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Alguém foi, comparou um monte de coisa, chamou aquilo de texto crítico, né, e dando então a oportunidade para quem vai pesquisar, né, do que existe disponível hoje, histórico, para não ficar perdendo tempo e fazer uma boa tradução. Os códices, além dos papiros, existem alguns manuscritos importantes do Novo Testamento, que são os códices completos de Alexandrino, Vaticano e Sinaíde, como mostrei no início. Daí o trabalho da crítica textual, de comparar e avaliar tudo direitinho para chegar mais perto do texto original. E a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, são livros bastante preservados, especialmente quando observamos sua trajetória histórica. Outras traduções aí, a tradução dos armênios, que foi a expansão cristã, né? Ela surgiu em traduções do Novo Testamento, e as mais antigas são as traduções dos armênios, que foram os primeiros a aceitar a fé cristã fora do judaísmo. Copta da Etiópia e do Egito, a tradução gótica famosa no texto de Dom Filas, um capadócio que traduziu para a língua ancestral, que originou mais tarde o alemão e as línguas germânicas, inglês e as línguas germânicas. A Vulgata de São Jerônimo, né, ela é extremamente importante. A partir dela foram feitas muitas traduções em outras línguas. Ela se tornou uma base sólida de uma boa tradução. Ela foi feita em Belém e reinou por muito tempo. A Igreja Católica ela se orgulhou dessa tradução e segurou as 7 chaves. Né? No Ocidente, na Idade Média, a Igreja Católica, então, da derivação romana, usava a Vulgata Latina, que é em latim. E até hoje, você sabe que muitas igrejas católicas até hoje leem em latim. Né? Não sei se você já entrou em alguma igreja católica e viu alguma missa em latim, mas até hoje acontece isso, acham bonito. Ninguém entende nada, mas acham bonito. Pequenas traduções feitas para as línguas modernas da Europa eram feitas com base, então, na Vulgata. E muitas traduções foram feitas com base na Vulgata Latina. E é interessante também que a Vulgata Latina era para ser vulgar. Vulgar no sentido de popular. São Jerônimo, quando ele escreveu, a intenção dele era muito boa. A intenção dele era que ela se popularizasse.
e que chegasse ao alcance de todo mundo pudesse ler e entender. Aí o que aconteceu? Gostaram tanto dela que não, ninguém vai ler isso aqui, isso é um tesouro, vai ficar guardado só com a gente. Esconderam ela 7 chaves e pôs na mão de clérigos. Ela nunca atingiu a população, mas foi usada para outras traduções e outras línguas. Depois foi feita a tradução para o árabe, para o eslafônico, que seria uma espécie de matriz de línguas eslavas neste período de expansão. Outras traduções, em Portugal, o pioneiro rei Dom Dinis, como já falei, do século XIII, tentou produzir, mas produziu muito pouco, não fez nenhum sentido. A proposta católica medieval é que não queria saber de nenhuma outra tradução bíblica, eles estavam felicíssimos com a Vulgata, não precisava de perder tempo em traduzir, mais nada. Aí surge na Inglaterra o William Tyndale, quando os movimentos da pré-reforma começam, né? Então iniciam-se também no início da pré-reforma novas traduções da Bíblia. Então ele traduziu o Novo Testamento e com aquele objetivo, e é muito interessante isso, o mesmo objetivo do São Jerônimo, que queria que se popularizasse, só que a dele se popularizou. E agora vai acontecer um outro milagre, né? Um milagre de fortalecimento das línguas. Então, o inglês ele foi fortalecido com a tradução para o inglês do Novo Testamento, do Tyndale, que atingiu muita gente. Mais tarde, a Bíblia iria impactar grandemente a língua, também na Inglaterra. E não é nada diferente do que Lutero fez. E a referência maior, para marcar a história, é a tradução de Lutero, que traduziu em 3 meses o Novo Testamento. Mas precisou de 13 anos para traduzir o Velho. Hebraico, como eu falei, é uma caixa preta, né? Pertence aos judeus. Quem tem as ferramentas, quem são os nobres, quem são os entendidos, quem são os craques, quem é a elite do hebraico é judeu, é claro. Então eles escondem isso a 7 chaves. Aí o que o Lutero fez? Quando o Lutero tentou se meter a traduzir o hebraico, ele viu que não era bem assim como ele pensava, tão fácil. Aí ele foi pedir ajuda dos especialistas que tinham lá, né, toda a ferramentaria guardada, as 7 chaves, né, escondida as 7 chaves, ele foi pedir bênção. Esse negócio levou 13 anos de negociação até que a boa tradução para o alemão, né, fosse feita pelo Lutero, que revolucionou a língua alemã, fortaleceu a língua alemã, né, permitiu que a língua alemã, que o alemão fosse alfabetizado através da Bíblia, a mesma coisa na Inglaterra. O inglês fosse alfabetizado através da Bíblia. Foi aí também que mais tarde que surge a famosa Escola Bíblica Dominical. O que era isso? Tem nada a ver com o que existe hoje. Ela já fez o papel dela há muito tempo. O papel dela era alfabetizar através da Bíblia. Então isso foi um sucesso. E foi aí que surgiram então em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, um monte de pastores e doutores cristãos que começaram a produzir escolas, a implantar escolas, com o objetivo de quê? De ensinar, né, da educação, de primar para a educação, mas de colocar a Bíblia em paralelo, educando as pessoas que ali entrassem. Então, movimento ali filosemita, aí surge esse cara aí, o Erasmo de Roterdã. Esse cara então, ele permitiu que as traduções dessem um salto, porque ele criou um outro documento, né, baseado no texto massorético hebraico e no texto grego. Ele desenvolveu então uma espécie de comparação de manuscritos agora entre grego, hebraico, aramaico, né, dentro dos originais. Então, tirou-se o foco da Vulgata, percebe? Que era uma tradução que o pessoal pegava para retraduzir em outras línguas, ou seja, uma tradução de tradução. Você lembra daquela brincadeirinha? A gente, né, não sei se os mais jovens já brincaram disso, os mais novos, né? Como é que chama aquela brincadeirinha? Telefone sem fio. Já brincaram com isso? Já. Que sorte minha, hein? Todo mundo entende. Você fala uma coisa no ouvido da Isadora, ela fala no ouvido, e na hora que chega lá no Alexandre, chega totalmente deturpado. Totalmente deturpado, né? Então, uma tradução de tradução, vai chegar lá na frente como? Distorcido. Então, daí então a necessidade de se voltar para os manuscritos originais. E qual que é a língua original? Hebraico. Então, começou-se um grande movimento para estudar hebraico, né, no meio das grandes escolas teológicas. E hoje o hebraico ele está dominado. Né? O Sayão estava com ele em Israel. Ele fala hebraico fluentemente. Conversava hebraico, para cima e para baixo, com tudo que é judeu estava lá em hebraico. Então, quer dizer, está dominado. Né? O hebraico está dominado. Esse cara ajudou muito, então, nas traduções do Erasmo de Roterdã.
Surgem então novas traduções, nos séculos XV e XVI, surgem as principais traduções das línguas modernas da Europa, o Giovanni Guiodati para o italiano, a Reina Valera, a famosa Reina Valera em espanhol, o Luiz Saião, aí descobri que tentaram imitar o nome dele, Luiz Saião, possivelmente foi do francês aqui, o Luiz Saião, que traduziu a Bíblia para o francês, e o Lutero para o alemão. A famosa King James, que eu fui presenteado aqui com essa versão maravilhosa, né? Ela surgiu em 1611 e se tornou referência nos países de fala inglesa, né? E abençoou então a educação e a expansão, a multiplicação, a facilitação do inglês, para que todos fossem alfabetizados. E aí surge então o nosso, essa cara feia aí, né? João Ferreira de Anjos. Eu não achei figura mais bonita em lugar nenhum, só achei essa aí, a única que eu achei. Tradução, esse é o famoso João Ferreira de Almeida, né? O missionário que nasceu em 1628 e morreu em 1691. Qual é o João Ferreira de Almeida? A grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português o Antigo e Novo Testamento. Na verdade, tem muita fantasia com o nome de João Ferreira de Almeida. Acho que presentearam ele até mais do que ele mereceu. Porque ele, com 15 anos de idade, ele vai começar a tradução do português. Mas partindo de onde? Dos originais? Não. Ele não tinha domínio dos originais. Ele parte da Bíblia holandesa. Aí depois ele começa a pesquisar originais também, alguns originais. O que acontece com ele é que ele traduz o Novo Testamento e para no Novo Testamento. E morre. E morre. Aí então amigos deles holandeses, para não deixar que a obra deles ficasse paralisada, eles deram sequência na tradução e traduziram o Velho Testamento. Vamos ver datas aí, o que acontece isso. Então, nasceu em 628, se converteu com um folheto, nunca duvido de um folheto que você vai entregar para alguém, né? O Eliel é o grande artista aqui do Evangelho do Reino, né? Até lá nessa semana estava lá no cemitério, né? E cada banco tinha lá um panfleto, né, Eliel? Do Evangelho do Reino. Já distribuiu 500 mais ou menos, quase 500 já distribuiu, né? Tem mais 500 para distribuir. Ele se converteu com um folheto. Ele converteu-se do catolicismo à fé evangélica. E viveu aí, nessa região aqui, ó, Sri Lanka, a famosa região siriana, e essa região aqui de Malabar, da Índia. E aqui, ele fez uma grande obra evangelizadora. Um cara que se converteu e se tornou um missionário, o João Ferreira de Almeida. Não foi um João qualquer, né? Então, tinha 15 anos de idade quando iniciou o trabalho para o português. Por conhecer o hebraico e o grego, pôde utilizar também alguns manuscritos, calcando sua tradução, chamado Textos Receptus, do grupo bizantino. Durante esse exaustivo e criterioso trabalho, ele também se serviu de traduções da holandesa, francesa, mas a história conta que onde ele mais se apoiou foi na tradução holandesa, traduzido para o português. Em 1676, o João Ferreira de Almeida concluiu o Novo Testamento todinho, para o português. Naquele mesmo ano, remeteu esse manuscrito para ser impresso na Batávia. Todavia, o lento trabalho de revisão que a tradução foi submetida levou Almeida a retomá-la e enviá-la para ser impressa em Amsterdã, na Holanda. E surgiu muitos erros de tradução que depois vão ser corrigidos. Tinha mais de 1000 erros na tradução dele. Seguindo, olha o que ele escreveu, 1681. Ficou tão empolgado que escreveu esse negócio aqui. Ó. O Novo Testamento, isto é, como eu escrevi isto é, um H é, todos os sacrosanctos, livros escritos evangélicos e apostólicos do novo concerto do nosso fiel Salvador e Redentor Jesus Cristo, agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida, ministro pregador do Sancto Evangelho, com todas as licenças necessárias, em Amsterdã, por viúva de J.V. Sommeren, ano 1681. Foi escrito aí que ficou guardado nesse ano, né, para a gente ver. A nossa alegria, né? Milhares de erros então foram detectados, já falei sobre isso. Ele morre em 6 de agosto de 1691 e havia traduzido o Velho Testamento até Ezequiel capítulo 41. Ou seja, estava longe de terminar, mas andou bem, né? Ezequiel foi longe. Em 1748, o pastor Jacobus Opp den Acker, da Batávia, ele reiniciou o trabalho interrompido por Almeida. Em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em português, em 2 volumes.
Não era fácil, né? Não é hoje. Apesar dos erros iniciais, ao longo dos anos estudiosos, ao longo dos anos, estudiosos evangélicos têm depurado a obra de Almeida, tornando-a preferida dos leitores de fala portuguesa. É verdade, né, que é a grande tradução preferida, né, na língua portuguesa. Está ele aí, adolescente, 15 anos, traduziu a Bíblia com a ajuda da Bíblia em holandês. Irmãos holandeses o apoiaram para o seu término do Novo Testamento. Faleceu antes de terminar, já falamos sobre isso, vamos seguir. Aí surge a tradução de Figueiredo, que é outra tradução importante. Era padre, eu não sei se tem alguma coisa a ver com a Bíblia da Barça, mas quando eu vejo essa capa aqui, eu fico lembrando da Bíblia da Barça. Eu tive uma Bíblia dessa, né? Nos perdeu na enchente de Moraes. Mas eu li essa Bíblia algumas vezes, é um linguajar, né, rebuscado. Nascido em 725, em Tomar, nas proximidades de Lisboa, o padre Antônio Pereira de Figueiredo, partindo da Vulgata Latina, traduziu integralmente o Novo e o Antigo Testamento. Mais uma vez, tradução de tradução. Ok? Mas é muito elogiada a tradução do padre Antônio Figueiredo. Primeira edição do Novo Testamento saiu em 778. Quanto ao Antigo Testamento, os 17 volumes de sua primeira edição foram publicados entre 1783 e 1790. Não era fácil publicar como é hoje, né? Seguindo, Figueiredo, então, ele incluiu em sua tradução os chamados livros apócrifos, um padre, que o Concílio de Trento havia acrescentado aos livros canônicos em 8 de abril de 1546. Então, a gente sabe que a Bíblia Católica tem esses livros a mais no Velho Testamento, que não tem a nossa Bíblia protestante, e nem na Bíblia judaica. Na Bíblia em hebraico, eles não consideram esses livros como canônicos, eles consideram eles como apócrifos. Em 1546, o Papa Leão X, ele coloca esses livros na Bíblia, no Velho Testamento, por conta dele. E ficou só na conta, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, né, e o resto do mundo nunca os apreciou como canônicos, e os aprecia assim como leitura de livros históricos. Bom, deixa eu sair do padre Figueiredo aqui. Essas traduções marcaram a história, né? E aí vem a pergunta, que foi a minha pergunta para o pastor Luiz Saião. E aí, quanto mais velha a tradução, mais fiel é? O que você acha disso? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Eu amo a revista Incorrigida, pastor. Não fala mal dela comigo, não. Vocês vão ver que histórias aqui arrepiantes, né? Então, o que ele falou assim? Engano para quem pensa assim. Ou seja, quanto mais velha, mais fiel aos escritos, aos originais, negativo. Hoje, existem muito mais ferramentas. Hoje existe internet. Hoje existe, né, os arquivos digitais. Hoje existe acesso aos papiros de Qumran, que não existia na época do João Ferreira de Almeida, que não existia na época do padre Figueiredo, que não existia na época de outros tradutores, e que hoje estão disponíveis nas mãos dos grandes hebraístas e estudiosos de grego. Então a arqueologia também trouxe muita informação com redescobertas. Olha, nós fizemos um curso na Israel sobre espiritualidade e arqueologia. Ou seja, 50 anos de descoberta arqueológica que explicam 3.000 anos de história. Ou seja, coisas espetaculares que vimos. Né? É um exemplo só para aguçar o sentido de vocês. Né? Nós vimos lá, por exemplo, que até 1967, Pilatos era um fantasma. Não existia nenhum documento histórico que comprovava a existência de Pilatos. Em 1967, acharam em Cesareia Marítima, né, como é que a gente dá o nome daquilo, meu bem? Me ajuda aí. Um pedaço de pedra lá, esculpida, de Pilatos, enviando a César em homenagem a ele, porque a Cesareia significa, né, em homenagem a César. Isso que significa Cesareia. Uma cidade construída em homenagem a César. Né, de Pôncio Pilatos, né, prefeito de Jerusalém. A única coisa que nós temos hoje como evidência arqueológica a respeito de Pôncio Pilatos foi isso. Até 1967 não tinha nada. Aí, puxa vida, e a Bíblia tinha razão. Né? Descobriram muita coisa sobre a semântica do hebraico bíblico, comparado com o galítico e com o antigo arcadiano. Uma série de elementos literários e culturais que ajudam a entender mais profundamente o universo. Alguém falou alguma coisa aí? Não. Então, as traduções, então, elas começam a se multiplicar grandemente na história.
especialmente no século XX, se multiplicam o que se chama de novas traduções, com dois objetivos: ter uma ideia mais clara do sentido original do texto e traduzir para as pessoas que estão vivas hoje para que possam entender. Surgem as versões do inglês, do francês, do espanhol, do português e outras línguas, que são versões que conhecem toda a diversidade de manuscritos que temos disponíveis. Assim se traduz o texto mais adequadamente. Há muitas versões em português, inclusive versões católicas e protestantes e judaicas, a Bíblia hebraica. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou uma nova versão da Almeida, uma versão Almeida, revista atualizada, todos vocês têm acesso a ela. A versão de Almeida do século XXI é novíssima e de ótima qualidade, recomendo vocês a comprarem. Vai ser a próxima versão que eu vou ler, já tenho ela. E temos outras ainda no contexto católico judaico, também tem valor, de grande valor e importância. As novas traduções são importantes. A ideia de um panorama de como é o cenário da tradução bíblica. É necessário que se façam novas traduções. O texto não muda, mas muda o entendimento com as descobertas, né? A compreensão e aquilo que a gente pode explicar acerca do texto. Tem muito conhecimento acumulado ao longo do tempo para se aproveitar. Então, o que existe hoje é a facilidade de acesso ao conhecimento acumulado, que não existia há um século atrás. E daí, então, a importância das novas traduções, que tiveram acesso a todo esse banco de informações extraordinários. O pastor Sayão, ele comentou lá, né, que eu não me lembro qual foi a palavra que ele comentou, mas é uma palavra específica, né, que tem um judeu que é o grande especialista nessa palavra. Uma palavra. Ele publicou então um livro de 1000 páginas dessa palavrinha. E se alguém quer saber o que essa palavra significa, um bom hebraísta vai ter que ler o livro dele, as 1000 páginas dele. Ou ligar para ele, ou passar um e-mail para ele, ou passar um zap para ele. Mas está disponível. Isso não existia. Então, isso foi só um exemplo de muitos outros que ele comentou e de acesso que hoje existe. Né? Então, às vezes, no Gênesis, né, no Gênesis existem milhares de obras, né, que você tem acesso a elas, né, para interpretar corretamente, estudar o livro de Gênesis. E cada livro do Velho Testamento. Existe um hebreu hoje também, um judeu, que é especialista em Levítico. Quem vai traduzir o Levítico, vai estudar o Levítico, vai bater na porta dele. As críticas às novas traduções. Então, como eu falei para vocês que eu sou apaixonado pela revista, ou fui apaixonado pela revista Corrigida, existem inúmeras pessoas ao longo do Brasil e do mundo que são apaixonadas pelas versões antigas. Porque tem essa ideia arcaica de que as versões mais antigas são as mais fiéis, são as estão mais próximas dos originais. E não é verdade. Eles estão no oposto esse é o oposto da história. Estão na contramão da história. Elas são versões muito mais limitadas do que essas três que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o Sayão foi convidado para fazer a tradução da NVI. Né? E foi um projeto assim, muito bem pensado, com gente de diversas denominações, gente com conhecimento profundo, professores com propostas. Nova versão internacional do Novo Testamento, ela surgiu então em 1968. Por que as novas traduções foram necessárias? Então o Sayão contou uma história, né, de alguém que telefonou para a Sociedade Bíblica Inglesa, reclamando de uma tradução que ele queria dar de presente para alguém que ele queria evangelizar. E quando ele foi ler aquilo, ele disse: eu não posso dar isso de presente, como eu vou evangelizar alguém com uma versão tão arcaica? E aí a Sociedade Bíblica, né, ela aceitou o desafio e fez: não, ele tem razão. Olha só, olha lá, o que vocês acham disso aí? Já ouviu falar em chocapice, pavois e broquel, e emulações, e concupiscência, e ósculo, e propiciatório, e potífera, e euroaquilão, e borracheiras? Eu podia continuar a lista, né? É uma lista enorme, baixaria moderna, nada a ver. Então, são palavras que estão lá na revista Corrigida que eu era apaixonado. E possivelmente todos vocês leram. E em algumas versões da revista atualizada também você acha esses palavrões aí. Verdadeiros palavrões. Que não existem mais na NVI. A NVI tirou os palavrões. A NVI então foi um projeto bem pensado, gente de diversas denominações, gente com conhecimento profundo, professores com propostas,
surgiu então em 68 no Novo Testamento, com a primeira versão. E a Bíblia ela foi lançada em 1973 na língua inglesa. Boa aceitação se espalha por toda parte, porque é uma tradução bem contemporânea, começa a ocupar espaço da King James e começa a tomar o espaço da King James. Então a King James começa a cair, né, por conta da NVI inglesa. E isso preocupou os amantes da King James, como preocupou os amantes da ARC, né? A Almeida Revista e Corrigida, que eu era mais apaixonado, né? E aí então começam a surgir grandes conflitos, porque nós estávamos com um projeto da NVI surgindo, mais tarde vai surgir o segundo projeto, que é a Almeida do século XXI, e mais tarde, mais moderno agora, surge a nova versão transformadora. E o Saião participou de das duas primeiras, a terceira não. E quais foram os conflitos? Né? Um monte de generalizações, acusações, imprecações e maldições. Alguns tradutores tiveram que abandonar o projeto porque foram ameaçados e foram perseguidos pela crítica de alguns radicais. O projeto da NVI foi um projeto feito em vários lugares, né, inclusive no Brasil, e o Saião foi o coordenador aqui, baseado em princípios feitos do original. Foi um projeto independente, ou seja, não foi igreja batista ou igreja presbiteriana, não, foi um projeto independente, interdenominacional. 19 pessoas trabalhando na NVI, um especialista em geografia e arqueologia, outro especialista em profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, outro especialista em português, outro especialista na área das epístolas. Utilizou-se ferramentas produzidas no contexto judaico, acadêmico, protestante, católico, que são as últimas referências no assunto. Ou seja, foi um projeto extremamente bem feito, bem trabalhado, né? E aí está o Saião, e o que ele falou? Olha só o depoimento dele. Quando então se lançou a NVI, o pessoal disse que era uma versão feita por homossexuais, olha só, por gente da nova era, que as pessoas eram satanistas, e as pessoas envolvidas eram eu, Luiz Saião, Dr. Ched e o diretor da Palavra da Vida, Carlos Oswaldo Pinto, uma série de satanistas altamente conhecidos. E ironizou, nós morremos de rir, né? Falaram algumas coisas completamente malucas e sem sentidos. As redes sociais já estavam funcionando também na época, e elas aceitam tudo, né? E reproduzem rapidamente, né, as coisas e as acusações. Isso por quê? Porque a tradução que estava sendo feita era diferente da tradução que eles conheciam, né, lá de 1611 para cá. A crítica cresce e se torna um diálogo, né? Para você ter uma ideia de como ficou grave, alguém lá deu um tiro na Bíblia e enviou para a Sociedade Bíblica Brasileira. Diz assim, ó, presta atenção, hein? Isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer com você. Nesse nível. Outros deram uma facada, botaram uma faca em cima da Bíblia, enterraram a faca, né, e mandaram também para a Sociedade Bíblica do Brasil com uma ameaça de que estavam, né, deturpando e prostituindo a Bíblia Sagrada. Na verdade, o que estava acontecendo era justamente o oposto. Então, a nova versão transformadora é a mais atual de todas as versões, uma excelente versão. Tem problemas? Tem. Todas as versões têm problemas. Essa, muitos poucos problemas, foi publicada pela Mundo Cristão, é um projeto análogo. Luiz Saião não participou desse projeto, né? Foi o pessoal do Palavra da Vida que comandou. As versões mais novas, como a NVI e a NVT, elas se aproximam mais dos originais atualmente descobertos nas cavernas de Qumran e guardados no Museu de Israel. Por quê? Eles tiveram acesso a esses documentos. As versões antigas, em grande parte, estão erradas, tem muito erro nela. Dentre elas, a que eu amava, né? A Revista e Corrigida. As pessoas que dizem que as traduções antigas são as mais corretas, elas não sabem o que estão falando. Então, minhas recomendações finais: conheçam a NVI, leiam a NVI todinha. Ano passado eu li a Bíblia todinha na NVI. Esse ano eu tentei ler na nova Almeida atualizada, mas tem tanto problema na nova Almeida atualizada que eu não aguentei a minha emoção e comecei a ler já a NVT, que é a nova versão transformadora. Mas já comprei um exemplar da Almeida do século XXI, que são as 3 hoje consideradas melhores traduções da Bíblia no português, na língua portuguesa. Então, se você tem a NVI, se você tem a NVT, ou tem a Almeida do século XX, você está com 3 obras, né, muito bem produzidas, muito bem traduzidas, né, e muito fiéis
devido ao grande acervo, inclusive consulta os papiros do Mar Morto. Bom, para que isso tudo? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Eu sei que tem muita gente que não acredita nisso, né? Mas nós que somos cristãos, cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso? Então, a Bíblia ela testifica de Jesus. Né? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Está lá em João 5,39. Então, foi Jesus que disse isso. E lá em Mateus 22,29, Jesus nos alerta que nós podemos errar contra a Bíblia, errar contra as Escrituras. Errar como? Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é só as Escrituras e o poder de Deus. O impacto de poderoso que as Escrituras exercem, transformando as vidas como as nossas vidas foram transformadas. Ela ilumina o nosso caminho. Me lembra de Moraes, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Na revista e corrigida. Na nova versão transformadora, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ela é viva e eficaz. Guardem isso. Eu amo esse verso. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É por isso que o Paulo fala que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única arma de ataque da armadura de Deus. Lembram disso? O capacete de salvação é de defesa, o escudo é de defesa, a única de ataque é a espada do Espírito é a palavra de Deus. Daí a importância de nós memorizarmos a palavra de Deus. Um dia eu quero ver o Joninho assoviando a palavra de Deus. Não sei como é que você funciona, mas se for possível, você me avisa, eu vou chamar também, né? A Bíblia é de divina inspiração. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ou seja, quando pegamos a palavra de Deus, lembra, né? Você está com algo precioso, divino nas suas mãos. É uma carta de amor que Deus escreveu para você. Leia bem essa carta. Não é? Porque quem escreveu tem um profundo amor por cada um de nós. E por último, leia, ore sobre sua direção, medite, construa sua vida sobre suas orientações e você será bem-aventurado. Bem-aventurados que leem e ouvem as palavras dessa profecia. Bem-aventurado significa mais que feliz. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Pessoal do Facebook que nos assistiu, Deus te abençoe também. Faça da sua Bíblia algo maravilhoso, encantador e edificador da sua fé. Boa noite a você.